Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira às 7h30 da noite, a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá essa oportunidade de estudarmos e compartilharmos um pouquinho mais do Espiritismo, essa doutrina tão maravilhosa, através do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, nosso irmão João vai nos guiar pelo estudo de hoje, capítulo 89, das Bem-aventuranças. Então convido o João a fazer também a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso mestre, irmão Jesus, mais uma vez, por mais um estudo, por mais um aprendizado dos seus ensinamentos, que nós possamos levar para o nosso dia a dia tudo aquilo que o mestre veio nos ensinar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Então, nós vamos hoje comentar o capítulo 89 do livro Pão Nosso, Bem-aventuranças. Antes, deixa eu ver um negócio. Onde é que está o... E agora? Vamos lá. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Quem disse isso foi Jesus, está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. Então, aqui, o que nós começamos? O que são bem-aventuranças, né? O significado no dicionário. É o estado de plena felicidade, bênção ou bem-estar, especialmente aquele concedido por Deus aos justos. No contexto religioso, significa abençoado por Deus. E desse parágrafo aí de Jesus, né? Esse versículo, o que nós entendemos, né? Neste versículo de Jesus, Lucas nos esclarece que quem seguir os ensinamentos do Mestre será massacrado, humilhado, perseguido pelo mundo, pois o mundo ainda não está pronto para aceitar a Jesus. Quando o mundo estiver pronto, certamente não seremos mais um planeta inferior de provas e expiações. Quem busca viver com humildade, caridade, vai gerar um incômodo, uma resistência ao orgulhoso, ao egoísta, ao invejoso, e tantos outros que ainda não conheceram ou não querem conhecer o Mestre Jesus. Deixo para quem quiser acrescentar. É interessante, né? Porque a gente lê assim, acaba sendo uma coisa estranha, né? Mas, tipo, bem-aventurado vai ser bom, né? Vai ser bom para quem for injuriado, para quem for rejeitado. Lógico que a gente tem que também entender o contexto daquela época, né? A gente vivia uma época onde realmente ser cristão era complicado. Hoje em dia eu diria que ser cristão é fácil, né? Ainda no Brasil, então, facílimo, né? Somos maioria, é bem tranquilo ser cristão no Brasil. Agora, você ser cristão quando o cristianismo ali estava nascendo, era certeza de martírio, né? E só que que Lucas quis dizer com essas palavras? Que tudo bem, vai ser ruim para o corpo, mas espiritualmente, quando você é maltratado, caluniado por estar seguindo o exemplo do Cristo, espiritualmente você é um bem-aventurado, né? Você está evoluindo. E até hoje vale. Graças a Deus, com a evolução e com a melhora da humanidade, a gente não tem tantos riscos, né?
tirando alguns lugares específicos ainda do mundo, a gente não tem tanto risco de ser martirizado por seguir o Cristo. Mas ainda somos, de certa forma, em alguns momentos, hostilizados, né? Muitas vezes, naqueles grupos de amigo, tem aquele apelido, né? Eu sempre falo de um apelido que eu tinha antigamente, até que hoje em dia o pessoal não fala muito mais isso não, mas antigamente me chamavam de crente espírita, que às vezes a pessoa, porque você não vem, não vai beber, não vem fazer isso, não vem com a gente, então você acaba sendo realmente excluído, né, das coisas. Mas assim, comparado com o que os nossos antepassados passaram, é nada, né? É bem tranquilo. Mas a gente tem que ter essa perseverança de que realmente toda vez que a gente for maltratado, caluniado, porque estamos fazendo o certo, porque seguir o Cristo é fazer o certo, né? É seguir as leis morais. Isso é bom para o espírito, mesmo que seja ruim para o corpo, mesmo que seja ruim para a matéria, é bom para o espírito. Mas hoje em dia ainda existe isso, Vitor. É mais suave, né? Não é igual na época de Cristo, que quando começou. Mas hoje em dia ainda existe. Tem gente que gosta de ridicularizar, né? E ainda mais quando você fala que é espírita, o engraçado é assim, parece competição de religião, né? A minha religião é melhor do que a sua. A minha igreja é que fala a verdade, a sua não fala. E ninguém entende que todo mundo está falando de Jesus, todo mundo está falando do mesmo de Deus, de um Deus só ali, que é o nosso Pai. Não, eles querem fatiar, e aí, no final das contas, eu acho assim, que o espírita ele acaba sendo mais hostilizado, né? Porque os nossos irmãos evangélicos, eles parece que se protegem, se blindam. Agora, quando você está no meio assim, que aí o pessoal sabe que você é espírita, e aí já começa a dizer que você bate tambor, que não fala de Jesus, que só fala com coisa ruim. Coisa do mal. Quer dizer, eles te rotulam, te excluem, não querem entender que você fala a mesma língua que eles ali. Pega o mesmo livro, lê a mesma Bíblia, eles não entendem isso. Uma vez uma amiga da Ana falou para ela, mas, Ana, você tem que conhecer Jesus. Aí a Ana falou, mas eu conheço. Mas meu pai, o Espiritismo, me apresentou Jesus, eu conheço ele. Mas foi o que você falou, muitas vezes é um preconceito de porque as pessoas nem sabem. Tem gente que nem sabe que o Espiritismo fala de Jesus. Apesar de que, exatamente até esse, eu diria que é um dos motivos do Espiritismo ser até sofrer menos preconceito, né? Porque os nossos irmãos da Ubanda e do Candomblé, às vezes, esses sofrem muito mais, né? Porque como a gente ainda tem a questão do Jesus, de estar ali seguindo o mesmo caminho de Jesus, literalmente, não que os da Ubanda e do Candomblé também não sigam, mas eles seguem de forma indireta. Como eu falei, as leis divinas, o que é o certo não necessariamente veio só de Jesus, né? Vários espíritos que já reencarnaram na Terra já deram exemplos e conceitos do bem, né? Tem um dos mais famosos é o Buda, né? Então, não é só de Jesus que vem essas informações. Então, esses outros irmãos, mesmo que não sigam diretamente Jesus, não quer dizer que não estejam fazendo coisas certas, né? Agora, fazem coisas erradas também? Fazem, assim como todos nós, né? Todos nós ainda fazemos coisas erradas, os evangélicos ainda fazem coisas erradas, porque não somos perfeitos, né? Como o João falou, estamos todos em busca da verdade. Estamos todos procurando essa verdade, entender essa verdade e nós, espíritas, fazemos isso com a ajuda dos espíritos, né? Com a ajuda dessas informações que nos vêm através dos médios, mas realmente o preconceito é isso, né? E as pessoas já vão julgando sem nem saber do que se trata. É, ó, quando se fala as bem-aventuranças, né, esse texto, sempre, para mim, né, remete ao Sermão da Montanha, né?
Eu tenho o livro do Rodolfo Caligares, que fala do Sermão da Montanha, e essa passagem, no caso, que ele tem também, é de Mateus e não de Lucas, né? Emmanuel colocou Lucas, porque tem Lucas e tem Mateus, que falam desse mesmo contexto, né? Que no decorrer aqui eu vou até citar mais, mas é, tem um parágrafo aqui. Ele fala bem na questão da bem-aventurança. Ele fala que a bem-aventurança com que o excelso mestre preambulou o Sermão da Montanha constitui, sem dúvida, uma mensagem divina aos homens de todas as raças e de todas as épocas, destinada a servir-lhes de roteiro rumo à perfeição. Quer dizer, o sermão ele serve para é um guia, né? Vamos dizer assim também, para nos orientar no caminho do progresso, do bem, né? Do bem e do progresso da humanidade em questão, né? E tem uma passagem aqui que ele fala assim: como bem recorda Jesus, desde os primeiros profetas da antiguidade que ousaram profligar os erros de seus contemporâneos, todos os colaboradores de Deus, todos os que se empenham em fazer um pouco mais de luz nas trevas do mundo, têm sido ultrajados e perseguidos, pagando caro, muitas vezes, com a própria vida, a sustentação de seus princípios moralizadores. Quer dizer, isso já desde a época, né, da implantação do cristianismo, existe essa perseguição, né, aos cristãos. Hoje existe, vamos dizer, uma aceitação do cristianismo, né? Mas hoje a perseguição muito sutil é de religiões, infelizmente, mas todas são cristãos, todas são do cristianismo, todas são cristãos. Toda religião que fala do Cristo é cristão, né? Isso aí não é uma palavra, ser cristão não é uma prioridade, ou, né, uma prerrogativa de quem é evangélico, mas sim é todos aqueles que seguem o Cristo, não é? E as bem-aventuranças estão aí para nos mostrar o caminho, né, do progresso da humanidade é através das bem-aventuranças. Por isso, até já que falam, eu não me lembro quem, mas isso é uma repetição, a gente já ouviu falar muito isso, que se não tivesse mais nenhum livro, só tivesse o Sermão da Montanha, ele serviria para todo guia, né, da humanidade, para todos nós, que o sermão ele diz tudo que nós precisamos aprender, né, que vale muito como um guia para nós. É Eu isso. acho que é Mahatma Gandhi, se eu não me engano, que se tudo se perdesse, mas ficasse as Sim, bem-aventuranças, nada teria isso, sido é. Isso, perdido. pronto. Nada teria se Nada, perdido. isso, não estaria perdido. Nada. Exatamente. Exatamente. Vai, Então, João. vamos lá. Ele se identificou muito com o Cristo, né? Muito. Uhum, Tinha uma pureza de coração e, ao mesmo tempo, muito inteligente, mas um coração muito puro. Ele se identificou e, nessa identificação, ele botou os ingleses para sair com calma, libertou o povo dele. Olha, não é exatamente. brincadeira, não. Uma força interior que ele tinha, sensacional. E, ao E, mesmo tempo, aquela pureza de alma, né, que ele passa. Gente, incrível, incrível. exato. Né? Vamos lá, o primeiro parágrafo, né? O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Aqui Emmanuel nos faz refletir. Quem seguir as bem-aventuranças de Jesus sofrerá um impacto, tanto para si como para os outros. Para nós estará oferecendo a chance de sermos puros, mansos, misericordiosos, humildes, caridosos, resilientes. Sendo assim, elevaremos a nossa moral e estaremos avançando no progresso espiritual. Se quiser completar.
Eu posso falar aqui. Quando eu li isso aqui, eu queria entender, né? Que ele fala assim, antes de interpretado por questão líquida. Eu falei, será que quer dizer questão líquida, né? Aí eu até procurei existe, né? Que fala que é um acerto, acertos e erros. Quando é questões líquidas nas questões de provas, né? É quando você faz os acertos reais a partir de descontar os erros. Aí você tira o que é erro, fica o acerto, aí essa é a questão, é o resultado, né, certo, né? Quer dizer, na verdade, a questão líquida é o que é certo, é o que é resolvido, né? Então, assim, mas não é só o que é certo, né? O que ele fala aqui exige muito mais reflexão, né? Ah, não, é isso aqui é certo, você tem que ser manso e pacífico, mas é uma reflexão. O como é ser manso, como é ser pacífico, não é? O que é realmente aceitar essa injúria, né? Que é o que o texto fala aqui, né? Sereis homens que se vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitar. Isso é uma coisa que tem que ser refletida, que foi o que o Vitor falou, não é? É, não porque como a humanidade persegue os cristãos da época, não é? Mas eram aqueles que estavam sempre no propósito de seguir as palavras do Cristo, né? Pregar, divulgar o evangelho, seguir o que o Cristo falava, não é? E isso eles sofriam represálias, mas eles não abandonavam aquilo dentro do seu coração, dentro do propósito que era. E para esses que realmente seguiram Cristo, eles tinham, como fala aqui, não é? Os verdadeiros, vamos dizer, a verdadeira vitória. No Evangelho, Espiritismo, aqui, no capítulo 14, não é? A coragem da fé. Que ele fala assim, a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Então, essas pessoas elas eram perseguidas. E alguns até, vamos dizer assim, eles recaíam, né? Eles se deixavam, abandonavam esse propósito, né? Então, que Deus fala que ele censura a covardia, né? Ele fala do ponto de vista especial da doutrina. Ele diz aqui, né, quer dizer, em outras palavras, ele fala assim: aqueles que se houverem arreceado, né? Quer dizer, receado, temido, de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Né? Então, quer dizer, assim, não procurar só as coisas, na verdade, a gente está sempre aqui tentando levar, né, ser cristão, mas com o pensamento que na vida espiritual, não é? Então, às vezes, falhamos porque somos pressionados, né, na questão da comunidade, de uma sociedade, né, que fica te sufocando com essas questões religiosas, né? E às vezes a gente se deixa vacila, né? Não se teme em se manter naquilo que a gente acredita, né? Pelas pressões. E aí que Jesus fala, por quê? Por questões da sociedade, mas a gente não tem que ver nesse ponto de vista, é se manter no propósito por conta da questão do progresso. Lá no início, Caligari fala do progresso, que é a questão do sermão que ele nos deixa, é seguir para a progressão como espíritos, não é? Não como homens na Terra, mas como espíritos imortais. Então, a gente tem que pensar dessa forma, como é que ser admitido no reino da verdade, no reino da providência, né? É através do nosso propósito em mantermos as questões do Cristo, né? Ele fala que, com relação a isso, a manter as nossas verdades. É isso.
Uma delas, tem muita coisa. Pode continuar. É um mergulho difícil, né? Difícil, porque a gente vive num mundo material. A verdade é essa. Todo mundo precisa ter uma casa, precisa ter dinheiro, precisa comer, precisa ter uma série de coisas até para você ficar com a cabeça tranquila e trabalhar, né? Tudo isso. Não é simples, não é, Sim, né? sim. É um longo trajeto, a verdade é essa, é um longo trajeto. E onde me parece importante a gente não tentar correr além daquilo que você consegue ser. Não é bom, Uhum. né? Que vai acabar virando um sofrimento, uma tortura, e não pode ser assim, né? Vamos. Então, segundo parágrafo. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Uhum. Aqueles que compreendem e passam a praticar o que Jesus falou nas bem-aventuranças têm a credencial de seguidor. São simples, mansos, como diz Emmanuel, partilham as aflições dos trabalhos, não sentem os seus sofrimentos e sacrifícios. Querem sim evoluir e serem melhores moral e espiritual. E é em amar Jesus que fortalecem as suas convicções de enfrentar o mundo, a crueldade do mundo. É assim que descobrem que não vivem para Jesus Cristo, é o Cristo que vive neles. Parafraseando Paulo de Tarso. Quer completar? É, Ele dá a credencial, mas ele também avisa as consequências, né? Ele deixa claro que não vai ser fácil, né? Não Que vai engana ser. ninguém, né? É, exatamente. né? Você será bem-aventurado, mas isso vai ter um preço. Vai ter um preço material a ser pago, né? Dessa libertação do nosso espírito, da matéria. Ela tem um custo de sofrimento, como ele Tem bota ali, sim, de tem sim. sofrimento à conta de bênçãos educativas e redentoras. Mas, como no parágrafo anterior falou, é preciso que a gente extraia o líquido, né, que é o resultado. Quando a gente sofrer, a gente entender por que sofre, né? Então, é exatamente buscar sempre o resultado, o objetivo das coisas, porque aí exatamente a gente consegue, de uma forma mais ativa, entrar nesse entendimento, nessa resignação, né? Porque a gente passa a compreender os mecanismos evolutivos. É isso. Porque se não entender e não compreender, vai viver sempre na revolta e não vai aprender nada. não vai, não vai. Me parece mais, para mim, pelo menos, mais fácil, pelo menos na minha mente, imaginar viver o Cristo dentro de mim. É importante, porque aí, mesmo que eu erre, ele está aqui dentro. Então, eu acho que isso é um sustento muito forte. Senão, você fica fazendo um monte de coisa e se perde também. E ele não quer também que a gente saia alucinadamente aí fazendo, melhorando, não é isso. É, é uma transformação gradativa. Por isso a gente tem essas encarnações que duram no máximo 100 anos, né? No máximo, quando duram. Né? É o compromisso, né, dos É adeptos do cristianismo, que isso, é aceitar, eu até isso, escrevi aqui, isso, aceitar no sentido de compreensão e isso, resignação. isso, É esse que é o nosso compromisso, essa isso, aceitação, né? isso. Fácil não é, por isso que Jesus fala, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir.
né? Suportando corajosamente as tribulações da sua fé, né? Que a fé lhe acarretar, né? Então, a gente sabe que não é um caminho fácil, Hum, mas é um caminho necessário. hum. E o Cristo dentro de mim me parece que me ampara. Eu não estou conseguindo, mas ele está comigo. Isso é muito Uhum. importante também. Você não desacreditar de você, mas isso aqui está difícil. Mas eu não desisto do Cristo, eu amo o Cristo. Acho muito importante isso, sabe? Porque acertar, como é difícil. Às vezes você está até no caminho, você de repente vê alguém te dar uma trombada, mas naquelas. Ai, meu Deus do céu, o que, que você vai. Aí você gira, 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 fica, se sente. Então, a presença do Cristo dentro de mim acho fundamental. Eu já tô Você está gravando aqui. ali na derrota, mas ele está ali dentro de você, e você sentindo ele, acho muito importante isso. Que é a fé, não é? É a fé que você não pode perder. Mesmo que esteja perdendo tudo, mas não pode perder. Aí você não se sente sozinho, né? Isso, 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 Sente que está ali contigo te ajudando, te amparando. isso, isso. Está tudo ruim, está atrapalhado, mas dentro de você não precisa ficar assim, Uhum. né? Então, vamos lá dando sequência. Já que a gente está falando da aceitação, né? Surge então um imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem a alegria na simplicidade e na paz, por Isso, saberem guardar no coração longa e divina esperança. isso, Saber isso. aceitar o sacrifício, o sofrimento quando estamos trabalhando no bem em prol do próximo. São as qualidades adquiridas por quem pratica as bem-aventuranças, que tem um coração puro, sem maldades, sem deslizes morais, sentem prazer em praticá-lo, independente de quem precise dele. Isso mesmo. Quiser completar? Ele dá o exemplo aí da pobreza, né? Que é a prova da pobreza que muitas vezes gera sofrimento material, mas que a gente aprende muito com a escassez, né? Isso, A gente isso. aprende a economizar, aprende a usar os recursos de forma mais sábia, compartilha, né, uns com os outros de forma mais, porque exatamente não está sobrando para ninguém, né? Então, a gente aprende a dar mais valor e a ficar mais feliz com as coisas mais simples. Então, quantas coisas proveitosas a gente tira, né? E isso vale para tudo, né? Para toda e qualquer dor, as doenças, os sofrimentos, as perdas, tudo vem com o objetivo de fazer a gente exatamente extrair aquele líquido lá do início. A gente buscar esse resultado, a gente compreender o que está acontecendo, o que que aquilo me ensina, qual é o objetivo, sempre visando a vida futura, a vida espiritual como sendo a meta principal, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa aceitação de forma mais fácil, mais racional, né? Porque a gente não é uma questão de aceitar só porque eu tenho fé ou só porque a religião manda. Não, você entende, você começa a entender o mecanismo e até aquele mal que chega a você que vem do outro, aí você, em vez de ter raiva, você passa a ter até pena daquele que te faz mal, porque você enxerga ele como um ser ignorante, o quão mal ele está provocando, na verdade, para ele mesmo, quando ele te Isso, faz o mal, né? Então, essa isso, visão mais verdadeira é que faz com que a gente comece a ter essa aceitação naturalmente. É uma aceitação que vem naturalmente por a gente estar saindo da ignorância e entendendo como funcionam os mecanismos da evolução. Passo a bola. Tá. isso mesmo. Então vamos seguir. Agora eu
Isso. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Existe um grande trabalho interno intenso que não basta apenas dizer que quer, mas terá que vivenciar, terá que sentir. Não é um gesto para a vaidade pessoal, é uma transformação moral e espiritual intensa, né? A adesão sincera às sagradas obrigações do título. Alguém quer completar? É isso aí, não adianta ser só de boca, né? Tem que mergulhar de Isso. verdade. Praticar. No capítulo 24, item 19 do Evangelho, ele fala assim: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Né? Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Né? Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Né? Quer dizer, aqui fala que a adesão sincera, né, às obrigações é isso, é você perseverar, manter-se na perseverança, né? Manter-se no propósito daquilo que você quer, né? Então ele fala: rejubila-te, mesmo com todas as perseguições, as adversidades, porque aí a recompensa sempre virá, não dos homens, não aqui da Não, terra, não. mas da divina providência dos céus, né? É E, esse que é o verdadeiro triunfo mesmo do homem, não é? e os livros contando experiências de pessoas que viveram na Terra, trabalharam com uma série de pontos e chegaram no mundo espiritual e aquilo se transformou em luz para eles, né? O que era sofrimento aqui se tornou luz. O Céu e o Sim, Inferno tem muitos casos, esse livro do Céu e Inferno narra, e outros, e isso. outros, e outros, e outros, né? Que vieram depois dos livros do Kardec, contam também. Não há mais como duvidar, né? Que o sofrimento daqui, levado com equilíbrio, né? Ele vai se transformando em benesse para você, principalmente quando você se liberta da matéria, né? Pela morte física. Então, não há como, né? Depois de você ouvir tanto isso, constatar, você dizer, não, não quero. É uma falta de raciocínio mesmo, né? De bom senso, né? Não há dúvida. Né? Um negócio bom aí, no caso, o sofrimento, mas com equilíbrio, né? Sim, claro. Porque só assim mesmo, porque se a pessoa se desesperar, se desequilibrar, estragou tudo, botou tudo a Pois é, perder. pois é. Mas aí, João, a presença do Cristo no nosso coração dá uma boa segurada, dá uma boa alavancada para a gente não desistir, né? E não passar para o lado oposto e acabou, né? E acabou mesmo, não há dúvida, É. né? Então, agora vamos. Esse parágrafo é um pouquinho grande, e eu dividi em três partes, mas eu vou falar direto, tá? Depois, quem quiser completar também, fica à vontade. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. O indivíduo não quer se aprofundar, não quer ir fundo nos ensinamentos do mestre. São raros aqueles que se entregam plenamente. Aí, continue, mano.
A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Prefere se entregar à lamentação do que aceitar as dificuldades físicas, se vitimizando, não aproveita a chance de aprendizado e evolução moral e se revolta. Aí segue Emmanuel. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Já vinha aceitando, começando a se resignar, porém, se perdem quando existe um aumento das provas e se deixa levar por erros excessivos. Parágrafo aí foi o que eu entendi, foi isso aí. E agora fica aberto para quem quiser completar. Ninguém? É choque de realidade. Você Aham. escolhe de que lado você vai ficar, mas a escolha é nossa, né? Não tem. Acaba sendo um resumo de tudo que a gente falou, né? A ignorância, as pessoas que estão ainda numa ignorância plena, porque eu não diria que nós ainda somos ignorantes também, mas alguns são mais, né? Ignorantes no sentido de desconhecimento dessas leis divinas que regem o universo. Então, a dor chega e as pessoas ficam na lamentação, ficam na reclamação, na murmúria, porque comigo eu não mereço. Aí blasfemam contra Deus. É aquela tudo. Ou aquele que não acredita em nada, só aí pensa só que é azarado, né? Então fica exatamente nesse rame-rame que não resolve nada, que não ajuda em nada e que só faz perpetuar o sofrimento. Agora, quando você realmente, né, voltando lá para o início, tira a lição, tira o líquido, né, tira o produto daquelas coisas que estão acontecendo, aí sim você tem o aproveitamento da experiência e o resultado do crescimento moral e espiritual, que é o objetivo, né? Que o objetivo de Deus é o nosso crescimento e a nossa evolução. Não é castigo, não é vingança, não é punição, não é preferência, não é nada disso. Mas quem se mantém na ignorância acaba optando por ficar nas lamentações e na reclamação. E continuando aqui nas minhas partes aqui do capítulo 24, né? Jesus fala assim, né? Das pessoas perseverarem, né? Nesse propósito, né? E é que ele fala aqui que quando assim, perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros, né? Quer dizer que aí é interessante que ele fala aqui. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo, que é aquilo que nós falamos, não é? Das religiões. Nós também falamos do Cristo. Então, ele fala assim: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Quer dizer, quando a pessoa faz ou não faz, né, vamos dizer assim, aquele que tá lá no plano terrestre, aí ele fala, prefere a lamentação e o desespero. Quer dizer, eles vão colher o quê? Não é? E quando são convidados ao testemunho, eles renunciam, vai ser aquilo que ele fala, colherá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quer dizer, aqueles que têm a coragem de enfrentar as calúnias,
os tratamentos injuriosos, esses receberão os frutos da sua coragem. E aqueles que estão na covardia, nas lamentações, nas desesperanças, também vão colher da mesma forma. Então, isso é justiça. Isso aí não é Deus escolhendo um ou outro, mas é aquilo que é a questão da colheita, né? Você colhe o que você planta. Então, qual é o que Jesus está sempre dizendo para nós? É a coragem, rejubilai-vos, né? Diante daqueles que os perseguem, né? Por conta dessa questão. Porque não é aqui que a gente vai ter os nossos louros, vamos dizer assim, né? É no céu, é lá na vida eterna, lá no nossa verdadeira vida, né? Porque lembrando aqui sempre que Jesus sempre falava as pessoas, ele pregava, não era para as pessoas que estavam ali, mas era para os espíritos que habitavam aqueles corpos. Jesus falava para os espíritos, para as almas das pessoas, e nunca para o ser humano em si. Não era para a matéria, mas para a alma eterna, né? Finalzinho, o último parágrafo. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. São os deveres e obrigações. Muitos ainda devem, poucos são os que conseguem passar pelas provas e vencem com resignação. Poucos são os que entenderam as bem-aventuranças e passaram. É, eu vou falar agora aqui essa a bem-aventurança de Caligares em Mateus, que diz aqui: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? No final desse texto de Caligari, do Sermão da Montanha, ele diz aqui assim, que o mestre fala, folgar e exultar, porque aos olhos de Deus mais vale ser odiado que odiar, ser ofendido que ofender, ser perseguido que perseguir. Folgar e exultar, porque sofrer tais agravos por amor a Jesus é uma grande glória. Folgar e exultar, porque quanto mais rudes e dolorosos sejam os golpes recebidos, maior será a recompensa nos páramos celestiais. Quer dizer, é aquela questão, né, que foi dita, que é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente recebe. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as injustiças que nós achamos aqui dos homens, a gente sabe que a verdadeira recompensa está no céu, está lá nos páramos celestiais, está lá nas mais altos, né, celestes. E é isso que Jesus espera de nós, é isso que ele nos dá, né, como exemplo, nesse sermão da montanha. Peraí. Esses nossos deveres e obrigações, né, como o João falou, nossos deveres e obrigações é sempre isso, é seguir, é fazer esse, ser um bom cristão, seguir o cristianismo deixou para nós, né? É o melhor exemplo, né? Sempre Jesus, né? É isso que eu vejo. Né?
É interessante que nesse final ele deixa claro que não é só porque você sofre ou porque você é pobre que você tá salvo, né? Que você vai É. para o céu, né? Não, Para o dito não, céu. Não. não, claro Depende, que né? não. Depende. Se Deixa eu você não tirar bom proveito dessa experiência, ver. você, como a gente falou desde o início, tá só perdendo tempo e prolongando sofrimentos que poderiam ser abreviados, Isso. principalmente em próximas encarnações, porque não se está tirando esse proveito, né? Como se fala, tá? Muitos desejam as bem-aventuranças, quer dizer, muitos não desejam, exatamente, porque raros são os que desejam, porque na verdade, ou por ignorância, que nem sabe que existe, né? Como eu falei, ou porque sabe que existe, mas prefere a matéria, né? Ainda estão nas vicissitudes, ainda estão com essas necessidades materiais, então eles não querem abrir mão da riqueza, dos vícios, do egoísmo para entrar nessas bem-aventuranças espirituais, né? Então eles preferem, muitos de nós, e até mesmo nós, em algum grau, não abrimos ainda a mão de tudo que devemos abrir em busca dessa bem-aventurança verdadeira da vida espiritual, que é aquela que é a nossa meta principal. Muito bom. Uhum. Porque é aquilo, né? Quer dizer, é o que você falou, não adianta ser pobre, né? Ficar na Não, miséria achando que já está ganhando mais não, pontos. É como você vive vive, dentro da pobreza ou até dentro da riqueza, não é? Porque assim, isso. você está na questão da pobreza, mas está aceitando, renunciando, né? Assim, está sendo resignado, Isso. né? É uma coisa. Agora que ele está lá e está sempre reclamando, está sempre blasfemando contra Deus, isso aí não é Não, benefício nenhum, isso aí não está ganhando nada. Ele vai continuar na miséria, na pobreza, na desesperança e não vai ganhar os céus por isso, porque não está aproveitando essa prova, né? isso. Que é a prova da miséria ou a prova da riqueza. É sempre tem que aceitar, né? Que ele fala folgai e exultai. Exultar é o quê? É sempre assim, é aceitar aquilo como bênção, né? Como aprendizado. Que bom que as pessoas estão estão me apontando, estão falando de mim, estão me injuriando, me perseguindo, senão porque o que eu estou fazendo o que é certo, é o que Jesus espera de mim. Porque Jesus também foi perseguido, né? Jesus também foi insultado, não Como? é? Como? Então, é essa forma que a gente tem que ver, né? Não é se acovardar, né? E reclamar, né? Da situação que estamos vivendo, porque a situação que estamos vivendo é aquilo que nós conquistamos, né? Conquistamos com os nossos erros e acertos. Então, não é a providência que nos deu isso e a gente tem que ficar reclamando que ela deu errado, deu pouco, deu muito, nem nada. A gente tem aquilo exatamente do que a gente plantou, É isso mesmo. É né? uma perda de tempo ficar reclamando, perda de tempo. Total. Por isso que Gandhi falou que a questão do sermão, né, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, ele é um guia para a gente seguir, porque esse é o caminho. É o pobre de espírito, é o manso, é o que chora, é o que tem fome e sede de justiça, são os limpos de coração, são os misericordiosos, pacificadores, não é? Os que padecem perseguição por amor à justiça, né? Isso também faz parte. Então, quer dizer, é por aí, né? A gente não vai encontrar a justiça dos homens, a gente tem que encontrar a justiça de Deus. Essa que Ai, vale. hum, Os homens são falhos, falhos como nós hum, somos, hum, né? Então, não podemos contar com isso, com essa hum, justiça, mas sim com a justiça divina. hum. Essa não falha, essa não tem privilégios, essa é implacável e justa. E é isso que nós temos que esperar.
e confiar. E, ao mesmo tempo, procurando ser, dentro da medida do possível, ser justos com o outro. Isso é importante também, Sim, muito importante, né? isso aí. Senão você Engraçado que fica preso ali na injustiça e não sai daquilo. Não sai, é difícil, né? Sim, João, pode falar. engraçado que agora, no decorrer do estudo, né, conversando, tal, botando as ideias, aí e veio agora a oração de São Francisco, né? Aí eu peguei para abrir ali para ler, ver se era aquilo mesmo que eu estava pensando, era aquilo mesmo. Quer dizer, é, é um bem-aventurado também, né? Oh, e como? Amado, é melhor amado que ser amado, né? É, Ajudar. do que se ajudar. Ter que ser compreendido, consolar que ser consolado. Exatamente, isso mesmo, Uhum. né? É isso mesmo. É ir vivendo através de si próprio aquilo tudo que você não conseguiu, você pode ir vivendo, ajudando outro a viver. Vamos embora, né? Não tenho filho, mas eu vou ajudar o outro que tem filho e pronto. Né? Meu Deus, não tenho filho. Aí há pessoas que se destroem uma vida toda porque não conseguem ter filho. Quer dizer, não tem nada a ver isso. Está cheio de filho aí para você olhar, pedindo, por favor. Não falta, né? O que tem, nossa. É Né? verdade. Exato. É isso aí. Pô, muito obrigado, hein? Nós é que agradecemos, João. Muito obrigado pelo estudo da noite de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, né? Sem vocês não tem estudo. Aninha, que pode A conseguir. Aninha, que hoje pôde estar Ih, presente. beleza, Aninha, beleza. É isso aí. E semana que vem é Selminha, então convido a Selma a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos. Em agradecimento mais uma vez ao nosso mestre por ter nos deixado esse guia, né, de caminho, esse guia que para nos orientar pelo caminho do progresso, da moralidade, né, que tanto necessitamos. Agradecer mais uma vez também a Falange de Emmanuel, que traz esses ensinos que nos inspiram. Somos muito gratos por estarmos aqui aprendendo, que a cada passo também damos no nosso progresso com esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Muito Então, uma obrigada. excelente semana para todos. Para todos. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue sempre o mais longe Fiquem na possível. paz. Isso Fiquem com aí. Deus. Até Fiquem semana na que vem. paz. Fiquem na paz. Uma boa noite para todos. Para Boa noite. todos.